Fala, fala. Sabe o que você precisa? É de luz na tua vida. Fala, galera. Bem-vindo ao novo vídeo do canal. Reaja aí também a The Last of Us que eu assisti. Também tem Naldo Beni, eu vendo. Porque a internet não acreditou nas balelas, aquele tempo, tipo, um mentiroso, né? Então vamos lá, né? Hoje eu vou reagir a figuras históricas que eram terríveis. Eu vi ali Charles Chaplin, e Charles Chaplin, sei lá, velho, eu já assisti um filme dele faz muito tempo, mas ele tinha eu tinha um carinho, acho que é pelo a comédia, aquele negócio dele não falar nada e ter aquele humor, sabe, humor físico. É um humor físico que fala, isso é genial. Você tem humor físico, eu não sei se fala caricato, eu sou um boçal também, né? Sou um ignorante. Mas então eu vou reagir a ele pra saber, né? Se ele for terrível, eu vou ficar super decepcionado, é sério. E eu lembro de ter assistido um filme com Robert Downey Jr., playboy, milionário, feijão tópico, mais conhecido como Homem de Ferro, também. Só que eu não me lembro mais do filme, eu vou até assistir. E, sei lá, fazer um react aqui depois. React não, né? Que não pode mais. Sei lá, reagindo, falar o que eu achei do filme de novo. É muito bom. O objetivo, vou criar uma série. Reagir, reassistindo filmes e dando minha opinião. Eu assisto o canal Piuí também, tem um canal top que os caras falam de filme, que eu acho muito massa, porque eles não ficam negócio de. Eles soltam mesmo. Se o filme for uma merda, ele vai falar que é uma merda, tá? E é isso, já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue no Instagram, me segue no Instagram, me segue no Instagram. E vamos lá, vamos embora pro vídeo. Falou. Eu sou Ivan Lima e seja muito... Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já percebeu que um pequeno erro Ouviu, né? Se inscreve, deixa seu like. Olha lá, faz a mesma coisa que ele tá mandando fazer. Vamos ver o que é esse pequeno erro. pode comprometer toda a história de vida de uma pessoa? Acredite ou não, até as pessoas mais famosas do mundo escondem terríveis segredos sobre o seu passado. Obviamente, ninguém é perfeito e todo mundo está fadado ao erro. Porém, existe uma diferença entre errar e fazer coisas absurdas. E muitas das pessoas que são idolatradas atualmente têm um passado, digamos, obscuro, algo que hoje seria imperdoável. Nessa lista, podemos incluir pessoas como Gandhi, Churchill, Steve Jobs, Charles Chaplin e até a falecida Madre Teresa de Calcutá, que inclusive fizemos um vídeo sobre ela recentemente. Bom, para começar, vamos falar sobre Steve Jobs. Esse era brabo. Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build one in ClickUp. Let's map out the tasks for your Gantt. Ele foi um inventor, empresário e magnata americano no setor de informática. Se você está aí usando qualquer tecnologia da Apple, agradeça ao Steve Jobs por ter criado essas maravilhas. De certo modo, olhando para as coisas magníficas que ele fez para o setor de tecnologia, poderíamos facilmente colocar Steve num pedestal. Porém, sua história também está manchada por muitos erros. Podemos citar que Jobs foi um pai ausente na vida de sua filha. Na verdade, ele praticamente abandonou a criança. Apesar de saber da paternidade, ele nunca se deu ao trabalho de procurar a filha e ela não teve contato com ele por anos. Em relação à vida profissional, tudo bem que ele criou uma das marcas mais tecnológicas do mundo, mas o sucesso da Apple custou a vida de muitos trabalhadores chineses. As fábricas da Apple na China tinham condições de trabalho tão ruins que muitos trabalhadores chegaram
à exaustão, a ponto de tirarem a própria vida por causa do ritmo assustador em que tinham que produzir os produtos da Apple. Como eu disse no começo do vídeo, ninguém é perfeito, mas alguns erros de Jobs poderiam muito bem ser evitados, não é? Podemos dizer o mesmo... Caralho, esse bagulho da filha dele aí, velho. Caralho. Complicado, né, mano? Complicado demais. Pô, o cara focou no trabalho e esqueceu da filha dele, tá ligado? Eu tô tentando não fazer isso, apesar que eu já faço. Mas, no dia, velho, é sério, eu for melhorar de vida. É por isso que eu quero esse bagulho pra mim, tá ligado? Porque eu quero ter tempo. Eu sei que eu vou trabalhar mais, mas que eu vou ter mais flexibilidade, eu acho que fala. Entendeu? Eu quero isso. Eu quero não uma vida boa. Eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. Mas eu quero ter flexibilidade na vida. Tá ligado? Uma vida melhor, uma vida mais coisa. E se eu ficar trabalhando pros outros, eu não vou ter isso nunca. Acho que até sobrou um negócio pra você, não sei nem pra mim. do amado Charlie Chaplin, que não era tão bobo na vida real igual aos personagens que ele interpretava. Ai, meu Deus. Na verdade, ele era um cara extremamente esperto, especialmente quando o assunto era meninas. 2 de suas 4 esposas eram menores de 18 anos quando ele se casou com elas, enquanto apenas uma delas... Mas ele casou. Ele casou. Ele pelo tinha menos casou. 18 e ele quase 50. Uma das únicas que era maior de idade tinha 22 anos, mas ele só se casou com ela depois da garota alegar ter 17. Na época, isso poderia não ser um absurdo, mas hoje em dia, certamente, Charlie Chaplin seria preso. Se para você o fato dele ter se casado com meninas menores de idade não é estranho o suficiente, que tal a maneira horrível pela qual ele tratava suas esposas, né? A primeira mulher de Chaplin, que se casou com ele quando tinha 16 anos, recebeu várias ofertas de trabalho no cinema, mas Chaplin não a autorizava a aceitar os convites porque pensava que ela era muito nova para ter algum talento. Bom, Cara, não, velho. Charlinho era assim. O negócio da menina, 18 anos, novinha, velho, ele casou, né? Errado, erradíssimo. Hoje ele me encana, não vai fazer nada ruim. A minha novinha, agora novinha, né? Você vai de feitinha, né, safado? Mas agora, oxe, não entendi nada, mano. Se ele era assim, ele era lixão demais, velho. Casar com menina nova e achar que a menina é muito nova, não tem talento. Porra, nunca conheceu seus heróis. Você pode se decepcionar. ela não era muito jovem para ter um romance com um homem bem mais velho, mas então, uai, que coisa é essa? Era muito nova para fazer algo que uma mulher poderia fazer independente do marido dela? Lita Grey, outra esposa de Chaplin, relatou os maus tratos que sofreu do marido nos documentos de divórcio em 1927. Charlie engravidou Grey quando ela tinha 16 anos de idade e logo ele sugeriu a ela fazer um aborto. Como não deu certo, ele acabou se casando, mas a tratava muito mal. Ele a atraía com outras atrizes jovens, a xingava, dava pouca atenção para os filhos e, como a própria Grey relatou, exigia que ela tivesse relações sexuais com ele de um jeito, digamos, diferente, em certas coisas que eram até proibidas na época. Por fim, Grey só conseguiu um acordo de divórcio com Chaplin depois de fazer essas revelações. Quanto a Mahatma Gandhi... Não vou assistir o filme mais, não. É um negócio que eu vou reagir a... Eu vou reassistir filmes velhos. Vou fazer isso. Antes de fazer isso, eu fiquei decepcionado, não, tropa, agora. Sério, eu acho que as coisas estranhas devem ser... Sei lá, nem sei o que é. Fiquei desanimado agora aqui.
Sua história também foi manchada por algumas de suas atitudes, apesar da linda história de ter defendido o protesto de maneira não violenta a partir de demonstrações de resistência e de desobediência civil e de ter conseguido, através desse ideal, várias façanhas. De acordo com o biógrafo de Gandhi, Jed Adams, ele era um homem viciado em sexo. Isso ao ponto de abandonar o pai para fazer sexo com sua esposa. Aos 38 anos, ele fez um voto oficial de castidade, mas regularmente o testava de maneiras incomuns e assustadoras. Seu método preferido era dormir nu com mulheres. Se para você isso pode não parecer estranho, talvez você precise rever os seus conceitos. Imagine um homem de meia idade simplesmente dormindo nu com garotas bem mais novas que ele, algumas com 18 anos, que eram obrigadas a fazer o que ele queria. Dizem que de vez em quando ele não dormia apenas com uma, mas com várias garotas ao mesmo tempo. Além disso, Gandhi era extremamente misógino. Para ele, os homens não podiam controlar seus instintos predatórios. E as mulheres eram responsáveis. Quando ele falou misógino, eu estava tentando me. Justamente o que era misógino é isso. É a pessoa que fala. Deixa eu ver se ele fala de novo. Eram obrigadas a fazer o que ele queria. Misógino. Dizem que de vez em quando ele não dormia apenas com uma, mas com várias garotas ao mesmo tempo. Além disso, Gandhi era extremamente misógino. Para ele, os homens não podiam controlar seus instintos predatórios. Tipo o nosso destino. E as mulheres eram responsáveis por esses impulsos. Ele também achava que menstruação era a manifestação da distorção da alma da mulher por sua sexualidade e que contraceptivos eram um sinal de libertinagem e depravação dos costumes. Quando sua esposa teve pneumonia, Gandhi não deixou que ela recebesse penicilina. Ele insistiu que o então novo medicamento era uma substância estranha que o corpo dela rejeitaria. Ela morreu por complicações da doença em 1944. Alguns anos depois, talvez percebendo seu erro, ele voluntariamente tomou quinino para tratar a malária e acabou sobrevivendo. Algumas pessoas também contam que Gandhi era um homem extremamente racista. Nascido na África do Sul, onde viveu por mais de 2 décadas, ele dizia que os sul-africanos negros não eram humanos e sempre se referia a eles usando a palavra kafir, uma expressão depreciativa usada para se referir aos africanos negros na África do Sul. Gandhi pode ter sido... Eu vou ler os comentários desse vídeo, velho. Tá de sacanagem, esse filho de uma... um ótimo homem para a independência indiana, mas sua imagem foi... ele é africano ou indiano, caralho? Logo após sua morte, e foi construída cuidadosamente logo após sua morte, e todas as coisas, digamos assim, sujas, foram parcialmente esquecidas. Sobre a Madre Teresa de Calcutá, a gente já relatou o lado obscuro de sua história em um vídeo, mas ela não poderia ficar de fora dessa lista. Santificada no dia 4 de setembro de 2016, muitos dizem que não existiu pessoa mais caridosa que ela, mas essa afirmação pode não estar tão certa assim. Dizem que Madre Teresa se preocupava mais em aumentar os números de sua própria religião do que de fato ajudar as pessoas. Segundo acusações feitas contra a santa, suas missões, apesar de terem toneladas de doações de caridade à sua disposição, raramente ajudavam pessoas pobres e doentes a se tornarem saudáveis. Na verdade, a maioria dos lugares administrados por ela eram sujos, tinham poucos medicamentos, pouca comida e quase nenhum analgésico. Além disso, ela via algo de bom no sofrimento das pessoas. Segundo ela própria declarou uma vez, dizendo o seguinte: algo de belo em ver os pobres aceitarem sua sorte, sofrê-la como a paixão de Cristo. O mundo ganha muito com o seu sofrimento. Diferente das pessoas que ela supostamente ajudava,
Quando adoecia, Madre Teresa buscava os melhores hospitais dos Estados Unidos. Lembrando que esses fatos foram relatados por jornalistas que investigaram a vida de Madre Teresa. Então, pode ser que tudo seja mentira, ou não. Vai ver, tudo isso que foi dito é a mais pura verdade. E para finalizar, temos o famoso Winston Churchill. Todos nós sabemos dos esforços de Churchill na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, ao que tudo indica, ele tinha muita coisa em comum com seus inimigos. Publicações já relataram que Churchill liderou muitas guerras no continente africano, conflitos que ele chamava de pequenas guerras alegres contra povos bárbaros. Para ele, os africanos só eram violentos contra os britânicos, porque eles tinham um desejo forte por matar. Sobre os curdos que tentavam se tornar independentes da Grã-Bretanha, Churchill disse que era a favor do uso de gás envenenado contra tribos incivilizadas. Além disso, quando se juntou ao parlamento, ele voltou a defender guerras contra as minorias e disse que a linhagem ariana está fadada ao triunfo. Qual a impressão que todos esses comentários de Churchill nos dão? Ele pode ter ajudado a derrotar os nazistas, mas ele não era tão diferente deles assim, hein? Estranho. Bom, e há um fato curioso sobre Churchill e outra personalidade citada neste vídeo. Quando houve a busca de Gandhi para libertar a Índia do domínio britânico, Churchill não gostou nada disso e pediu a cabeça de Gandhi. Churchill, inclusive, disse abertamente que odiava os indianos, afirmando que era um povo bestial com uma religião igualmente bestial. Em 1943, ele se recusou a ajudar a Índia a sobreviver a uma fome severa que matou cerca de 3 milhões de pessoas. Ele disse que tudo era culpa dos indianos, que se reproduziam como coelhos. Essas foram as histórias de pessoas que atualmente são extremamente respeitadas, mas que escondem terríveis acontecimentos que mancham seus passados. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Cara, sabe quando você fica decepcionado? Vamos lá. Decepcionado com Charlie Chaplin, velho. Cara, eu gosto desse filho da mãe, sua besta. Tipo, é uma inspiração, tá ligado? O humor dele. Mas eu aprendi isso com alguém, velho, com o canal Web TV brasileira. Ela falou isso e eu aprendi. A gente tem que diferenciar o trabalho da pessoa, tá ligado? Não só isso. Acho que foi ela que ensinou isso, eu não lembro. Porque a câmera tá. A câmera tá aqui, mano. Tô pensando. Eu sou. Então, você tem que diferenciar. Mas, cara, olha o que você quando você gosta, mano. E também. Nós, menina nova. Tá doido, velho. E o Madre Teresa de Calcutá? Pô, colega, bro. Moscou aí, hein? Pode ver as pessoas passando fome, uma parceira. Para ganhar mídia, ela é influência. E hoje em dia, praticamente isso, né? Eu tava vendo esse negócio de influência, é engraçado, né? Eu quero ser influência. Que quando você é influência, tá começando, ninguém dá moralzinha, né? Quando você virar um meme, estoura, todo mundo quer. Mas você deixa pro vídeo. E o outro, Gandhi, né? Seu comentário, né? Preconceituoso, escroto. Eu vou ler os comentários do vídeo para ver o que é que o povo achou, tá? Esse vídeo vai ficar bem longo, mas já se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu fiquei desanimado ontem, dia sério, eu fiquei tristão com isso, velho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver os comentários nos vídeos, peraí. Só... Peraí, porra. Bora ver os comentários nesse vídeo. Não é possível não, pô. O ruim daqui é que eu não posso fazer login, senão vai estar bugado.
quando a gente descobre que o verdadeiro... Olha, seria muito massa. Vou fazer isso sublinhar. Quando a gente realmente descobre a verdadeira personalidade das pessoas, a gente deixa de admirar qualquer um. Isso é uma verdade, viu? É tipo, não conheça seus heróis, que você vai se decepcionar. São esses fatos que nos ensinam a não idolatrar ninguém. É isso que eu falo, pô. Nunca idolatre ninguém. Antes de tudo, somos humanos. Sendo assim, oh, nossa, aliviar, esqueci o que. Olha, aqui é massa, ó, gostei da coroa. Eu já sabia da maioria desses fatos, mas ninguém comenta. Gratidão imensa por ter coragem de abordar esses assuntos que ninguém comenta. Um abraço forte. Eu queria curtir, mas não tem nem como. Aí eu lembro da frase de um escritor, pensador alemão, Goethe. Não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm na nossa casa. Devemos ir à casa delas. Gostei, viu? Para ver, para ver como são e pensar. E penso que em casa. Eu penso que poder, poder ter vários sentidos. É, velho, pelo que eu vi aqui, algumas pessoas sabiam. Ah, já conheci a história de Steve Jobs e a morte. Procede precoce dele de uma forma como foi. Refletiu totalmente na sua personalidade inadmirável. A história de Gandhi foi deturpada e a de Chaplin é muito pior, chegando à monstruosidade típica de narcisistas que eram. Faltou falar do terrível marido da Frida Kahlo. Esse nome é familiar, esse nome. Mas é isso, gente. Tô triste pra caramba. Eu desisto, tá? Por isso que eu não amo mais ninguém.